Chegou a hora de falar de Sérgio, produção da Netflix com Wagner Moura, Ana de Armas e dirigida por Greg Baker. E vamos sim adentrar na treta. Bem, galera, em época de confinamento, em época em que não temos estreias no cinema, continuamos com as nossas grandes estreias na Netflix e nos canais de streamings, que estão basicamente salvando a lavoura nessa época de quarentena. E a gente fica naquela clássica utopia. Se a gente, em época de confinamento, em época de necessidade, a primeira coisa que a gente corta não é um recurso ou o que a gente gastaria com entretenimento e cultura, você deve ter respondido sim. Ao mesmo tempo, não é utópico que a gente se socorra em arte e cultura nesses momentos? Fica a reflexão aí pra você. Mas enfim, não é disso que a gente vai falar. A gente vai falar de Sérgio, produção da Netflix, como eu falei, com Wagner Moura, Ana de Armas e dirigida por Greg Baker, que estreia nessa sexta-feira, dia 17 de abril, no catálogo e vem envolto de uma grande produção, de um grande sistema e de uma grande história. E se você não acompanhou a política mundial nos anos 2000, e provavelmente você não acompanhou a política mundial nos anos 2000, você perdeu e você não acompanhou muito bem a carreira desse brasileiro chamado Sérgio Vieira de Mello. Basicamente, ele era o alto comissário das Organizações das Nações Unidas e ele vinha a vida inteira de várias missões humanitárias, de várias buscas, ele rodou o planeta sempre com missões humanitárias, conhecendo dificuldades de países pobres, de países em conflito, países em guerra, e ele estava sempre ali no meio articulando para que, de alguma forma, aquelas pessoas que ali viviam pudessem melhorar sua condição de vida, ou até mesmo articulando grandes planos de paz e de missões de paz que realmente vieram e consistiram e acabaram em grandes acordos políticos, em grandes missões de paz e em grandes vitórias da ONU. Basicamente, o Sérgio Vieira de Mello era um pilar importante dentro da entidade, porque era ele o homem que ia a campo, ele era um homem do campo. Eles até citam durante o filme que ele era basicamente um 007, ele era um James Bond a favor dos direitos humanos, tanto porque ele conseguia flertar entre falar com o presidente dos Estados Unidos e ao mesmo tempo falar e se encontrar pessoalmente em campo com guerrilheiros, com terroristas, e essa articulação toda, esse dom que ele tinha de basicamente ser um pacificador, conquistou uma das grandes missões que são mostradas durante o filme é no Timor-Leste, quando ele conseguiu a independência junto ali com a Indonésia. Ele também passou pelo Camboja, então várias dessas missões são contadas durante o filme e é muito legal a gente ver toda essa recriação, toda essa história contada agora de uma forma dramatizada e que vai chegar para mais gente, porque é uma memória recente da nossa história política mundial. Em 2003 isso tudo aconteceu. O filme se passa basicamente no ano em que ele morreu. E aliás, isso não é um spoiler, é um filme biográfico e a gente já basicamente sabe o que vai acontecer. Se você não conhece o Sérgio Vieira de Mello, provavelmente você fique na dúvida durante o filme, mas é isso que acontece, não, por favor, não leve como um spoiler, mas é a vida como ela é, e é basicamente como a gente assistiu o filme Bohemian Rhapsody, que a gente sabe o que acontece no final. Aliás, dentro dessas biografias, é importante a gente salientar que a construção do filme, ela segue basicamente a narrativa e a construção de vários filmes que são biográficos. Eu citei agora o Bohemian Rhapsody, e é bem isso. A gente tem a construção do que acontece, e a gente tem os flashbacks e vários recortes que vão indo e voltando na linha do tempo, até que a gente chegue ao ápice, ao final, que é basicamente o último ato e a última missão do Sérgio Vieira de Mello. Outros filmes biográficos que isso acontece, você deve lembrar também Rocketman, que também é um musical, mas é isso. A gente começa pelo fim, a gente volta, conta toda a história até que chegue novamente no fim, e aí sim o filme encerra em grande estilo com seu ápice. Dentro das produções da Netflix, Sérgio se destaca, porque a gente tem um padrão muito rasteiro dentro dos filmes originais da Netflix. Se você for pegar a maioria dos filmes, eles não são bons. É meio consenso isso, pelo menos pra mim. Porque fora os grandes hits, como Roma, como História de um Casamento, O Irlandês,
Os filmes que a gente vê que a Netflix realmente investiu e trouxe nomes de peso, esses sim são grandes obras, grandes filmes, tanto que concorreram a grandes prêmios como o Oscar, mas na média geral, os filmes que vão se inserindo no catálogo a qualquer hora, a qualquer momento, que a gente nem fica sabendo, são filmes ruins, são filmes rasteiros e é uma política meio que da Netflix de mais quantidade do que qualidade. Então, quando a gente começa a pensar em quais são os grandes filmes que a Netflix produziu, a gente fica entre 5, 6, talvez no máximo 10 grandes produções, mas o resto é de um nível bem rasteiro, muito mais para servir um perfil de público que consome, às vezes nem presta atenção, quer consumir rapidamente, quer olhar, quer fazer alguma coisa só para se distrair e não pensar muito, não se dedicar muito a grandes produções, grandes pensamentos, grandes funções que a sétima arte nos traz. Dito isso, o Sérgio consegue sim se destacar dentro desse contexto, porque ele é acima da média para um filme da Netflix. A produção é boa, as locações são ótimas, a reconstrução dos diálogos que realmente aconteceram e o casamento das cenas com noticiários que realmente passaram, noticiários reais, meio que aquela mescla que a gente viu em Narcos, ela ocorre aqui também, e ocorre de forma orgânica, a gente vê, a gente sente, e a gente vê que aquilo tudo tem um peso. E o Wagner Moura tá bem no papel também, ele é carismático, aliás, o Sérgio Vieira de Mello, ele era muito carismático, o Wagner Moura consegue colocar um pouco desse carisma no papel dele, e a Ana de Armas também está muito bem no papel, ela faz o par romântico, mas não é só o par romântico, ela é a noiva do Sérgio Vieira de Mello, a argentina Carolina Larriera. No entanto, esse relacionamento dos dois ele é muito explorado, talvez em função dos nomes envolvidos, Wagner Moura e Ana de Armas, talvez eles tenham dado um papel um pouco mais longo, mais tempo de tela para Ana de Armas, que não agrega muito porque o foco provavelmente seria o trabalho do Sérgio Vieira de Mello e o trabalho em campo dele, e essas partes são as melhores. No entanto, essa parte de relação, eles fizeram um romance muito ardente entre os dois, assim que achei um pouco desnecessário porque não combina com a proposta do filme. E os melhores momentos de Sérgio são realmente quando ele está dialogando com os guerrilheiros, dialogando com os políticos e mostrando o foco dele, a intenção dele, que é sim de fazer com que as pessoas tenham liberdade, que as pessoas sigam suas vidas, e mostra um pouco desse sentimento em alguns diálogos que ele tem com as pessoas que moram nos locais onde ele visita, que normalmente são locais muito ermos, vítimas de guerra civil, lugares muito perigosos. Então ele tinha também uma carreira em ascendente, ele era muito elogiado pelo então secretário das Organizações Unidas, o Kofi Annan. Talvez você lembre do Kofi Annan também. A gente tem a participação do governo americano muito intrínseca à história dele também, porque ele frequentou a Casa Branca, ele dialogou diretamente com o George Bush, e o George Bush foi um dos caras que escolheu ele justamente por uma missão bem inglória, que é a sua última missão, que é tentar levar a independência do Iraque depois do que os Estados Unidos fizeram, atacaram, mataram e, enfim, ocasionaram toda aquela revolução que resultou numa certa, entre aspas, independência do Iraque. E com todo esse contexto político, amoroso, de relacionamento, de carisma, Sérgio, como eu falei, é acima da média, é uma boa obra da Netflix e vale a pena conferir, e provavelmente vai dar muito pano para manga, vai dar muito comentário aí nos próximos dias na internet, porque sim, é uma obra e é uma memória que precisava ser resgatada em uma época que a gente está tão carente de líderes. Afinal, os líderes da atualidade, sejam daqui, sejam de fora, a gente percebe que eles carecem um pouco de carisma, de simpatia, de empatia, principalmente de ser realmente alguém que represente a gente. As pessoas, os nossos líderes mundiais hoje parece que estão tão descolados da nossa realidade, e a gente não se sente representado em quase nenhuma esfera política. Aliás, para o Brasil, a gente está num momento tosco demais. E vale a pena também outra dica, se você gostou de Sérgio, se você assistiu, se você viu essa crítica, ficou curioso, vale também dar uma olhada no documentário com o mesmo nome, dirigido pelo mesmo diretor, que tem várias cenas, e aí ele traz coisas muito mais impactantes que o próprio filme, porque ele traz cenas reais, e cenas reais da explosão em Bagdá, lá no Iraque. Ele traz relatos cruéis, ele traz relatos mais viscerais de como era a vida, e relatos mais interessantes até
de como era a vida do Sérgio Vieira de Mello, como ele se criou, por como ele chegou nesse status tão forte de um líder mundial e como toda a vida dele foi focada nisso. Vale a pena conferir o documentário Sérgio, já está na Netflix, é uma produção da HBO, do mesmo diretor. Fica a dica. E com tudo isso, chegamos na hora da nossa nota de Sérgio, o original da Netflix com Wagner Moura e Ana de Armas. A nossa nota é 13,5, porque, como eu falei, é um filme legal, é acima da média, tem seus deslizes, tem seus exageros, mas é muito acima da média da Netflix. E uma época de pandemia que a gente não está indo no cinema, é um bom programa sim, então recomendo. A Vigília recomenda Sérgio da Netflix. E você, gostou desse vídeo? Deixa aí pra gente seu comentário. Não esqueça de assinar o canal, acionar o sininho, trazer os amigos para conhecer o canal. Tem muita crítica, tem muito conteúdo. Afinal, em época de pandemia, em época de confinamento, a gente fica buscando mais críticas, buscando mais conteúdo, e a Vigília tem bastante coisa. Então também acesse o site e não esqueça de seguir a Vigília nas redes sociais, em tudo mais, porque eu já estou me perdendo aqui e você sabe, a Vigília não para.